Sejam bem-vindos a mais um Mensagens de Luz, que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou o Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E hoje, novamente aqui conosco, a dirigente de nossa Casa Espírita, Ilse. Prazer estar aqui mais uma vez, Luiz. O prazer é todo nosso. Nós chegamos ao capítulo 43 do mencionado livro. E este capítulo, todos são especiais, mas este eu acredito que é um pouquinho mais especial, porque ele trata de mediunidade e faz relação à palavra de Paulo. Exatamente. Nesse capítulo, que se intitula Na Mediunidade, Paulo traz a seguinte frase: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso está lá em Coríntios, na segunda carta a Coríntios, no 4:37. Então, quando ele faz essa observação, ele está nos convidando para refletir sobre a importância da fonte. Nós somos apenas veículos, somos o vaso de barro, né? Então, para a gente não se envaidecer, está nos convidando à humildade, de sabermos que estamos aqui para servir a um propósito maior, que a nossa, toda a magnificência, o maravilhoso vem dessa fonte maior, que é Deus, e não é criada por nós. Nós estamos aqui só servindo de veículo. Eu gostaria de destacar dois fatos em relação à mediunidade. Primeiro, no que diz respeito ao tempo verbal que Paulo traz esta passagem. Ele se refere à segunda pessoa do plural, à primeira pessoa do plural. Temos este tesouro em vaso de barro. Então, ele está se referindo aos médiuns, mas a toda a humanidade. Por quê? A toda a humanidade, porque segundo Kardec, todos nós somos médiuns. Então, todos somos, em maior ou menor grau, médiuns. Todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Isso é inerente à natureza humana. Não é um privilégio dos espíritas, como muitas pessoas acreditam, né? A mediunidade sempre existiu. Se nós formos recorrer à história, a gente vai ver que a mediunidade sempre existiu, com nomenclaturas diferentes, né, em situações diferentes, e Kardec veio aprofundar mais esse assunto, esclarecer acerca da mediunidade, né? E ele traz aí um estudo bem grande, tem um livro da codificação destinado somente a esse estudo da mediunidade. E o que significa ser médium? Ser médium é o veículo, né? Médium é aquele que serve de veículo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, é um intermediário, aquele que está fazendo a ponte entre os dois lados do mundo, né? O espiritual e o material. Ótimo. Daí, Emmanuel, ele utiliza de comparações, ele sempre usa muito bem, né, essas metáforas para explicar os ensinamentos de Jesus. E neste capítulo, ele faz a comparação dos médiuns com o espelho e com o fio de energia. Fio condutor, né? O fio condutor. Então, aí ele vai falar da necessidade de se fazer uma boa manutenção desse aparelho, desse vaso, né? Quando ele fala do espelho, o espelho vai refletir uma imagem existente. Ele não vai criar uma imagem, ele vai refletir. Então, o espelho seria um médium, nesta comparação. Nessa comparação, um médium. Ele recebe a luz e aí irradia. Irradia, exatamente isso. E esse espelho pode se turvar, pode se sujar, pode danificar-se, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que Emmanuel nos diz que nós somos apenas veículos, apenas intermediários, que nós não temos uma maior participação na fonte dessa mensagem, né, e na transmissão desta mensagem, ele também diz que nós temos que ter cuidado neste instrumento. Nesse instrumento.
É o que ele fala também do fio condutor, né? O fio nada, não seria nada, seria um fio sem nenhuma importância se não tivesse ligado a uma fonte de energia para que pudesse chegar na outra ponta com a luz ou aquilo, ao fim que se dá para esse fio, né? Mas tanto o fio quanto o espelho pode se romper, pode se turvar, pode se danificar, né? E aí a responsabilidade que é nos dada para cuidar desse vaso, desse fio, desse espelho, né? Nós somos depositários, né, desse veículo e nos cabe cuidar para que ele possa fornecer o mais limpo possível aquilo que vem dessa fonte, que vem de Deus. Mas esse cuidado que os médiuns devem, ou seja, que todos os seres humanos devem ter, já que todos são médiuns, este cuidado, ele também significa instrução e transformação moral. Principalmente, né? Porque a gente tem os cuidados que a gente deve ter, sim, os físicos, né? Que a gente Aqueles literais, que a gente precisa procurar ajuda de profissionais, porque a gente precisa cuidar bem do veículo, mas a pureza, a claridade, a sutileza, a limpeza da mensagem vai vir através de médiuns que cuidam da sua transformação moral. Quanto mais ele estiver próximo da fonte, melhor será essa comunicação. E aí é que Paulo nos convida para a gente cuidar desse vaso, né? Para a gente observar, né? E fazer a tão desejada transformação moral que nós somos convidados a fazer dentro da doutrina espírita, especialmente, né? Quando a gente que é a famosa reforma íntima. Reforma íntima. Muito bem. Eu gostei muito de uma definição que Emmanuel traz para a gente. Ele também chama os médiuns de mensageiros, né? Mensageiros do além. Que ele traz características desses mensageiros, ou seja, para que serve realmente a mediunidade. E ele usa 4 termos. Vamos falar um pouquinho de cada um? Ele fala que os mensageiros devem ser de instrução, refazimento, esperança e consolo. Daí a gente vê a importância da mediunidade, não é? Instrução. Quando a gente está servindo, né, de veículo para trazer esclarecimentos, né, da espiritualidade que vem mais uma vez nos convidar a aprendermos, né, a estudarmos a natureza, a servirmos com clareza. Então vem daí a instrução para que a gente e Kardec foi um veículo importante nesse quesito de instrução, né? Nós temos aí toda a codificação do espiritismo, não é? Que é instrutiva, né? Quando nós nos atemos a estudar, não ficamos só no campo da mediunidade ou das comunicações, que é o que mais chama a atenção da maioria das pessoas, a gente vai ver a riqueza que é as instruções que nós recebemos. E continuamos recebendo, né, Luiz, nas nossas comunicações, nas nossas reuniões mediúnicas, as instruções dos espíritos estão sempre ali nos ajudar, a colaborar com a nossa evolução, não só pessoal, como humanidade de forma geral, né? Sim. E no que diz respeito ao refazimento? Refazimento é o conforto, né, que a gente pode encontrar nessa doutrina maravilhosa, e quando vem essas mensagens, essas instruções, a gente pode reformular questões, refazer caminhos, né? É a transformação. Transformação. E eu acho que os outros termos eles estão correlatos a mais ou menos isso também, que é a esperança e o consolo. Exatamente. Eu acredito que não exista doutrina mais consoladora que a dos espíritos, né? Aquela saber que nada está perdido, que não terminou, que a morte não liquida, né, com uma pessoa, com um ser, com a pessoa amada, que a gente tem inúmeras oportunidades de evoluir, de crescer, de estar com pessoas que a gente ama e refazer, né, laços, criar novos laços. E eu acho que ela é confortadora e de muita esperança, né? Tá tudo certo, estamos caminhando. Dias difíceis, com certeza, passamos por muito.
estamos ainda numa escola, né? Ou em hospital. Um hospital, né? Então a gente ainda está bastante debilitado, mas a gente está aprendendo, a gente está caminhando e a gente recebe muito auxílio, né? Basta a gente prestar um pouquinho de atenção. E aquele que diz que não é médium, não tem mediunidade nenhuma, ele precisa prestar mais atenção nos seus sentimentos, naquele pequeno avisozinho que chega, não faça isso. A sua intuição. Ele vai ver que ele também é veículo da espiritualidade. Ninguém está sozinho, ninguém está solto, sempre temos alguém a nos ajudar. Basta a gente pedir e querer essa ajuda. Bem, Ilse, como você mesmo disse, existe um livro inteiro apenas sobre este assunto, que é a mediunidade, é o Livro dos Médiuns, que foi publicado depois do Livro dos Espíritos. Mas aqui, devido ao nosso tempo, que é escasso, nós já estamos chegando à conclusão, que sempre é trazida nos últimos parágrafos, não é? Nesse caso, é realmente no último parágrafo a conclusão deste belo capítulo a respeito da mediunidade. Isso. E aí, então, Emmanuel nos fala assim: afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te à humanidade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mais um convite aí para a gente ser severo conosco e benevolente para com os outros, né? Então, que possamos canalizar a luz e ter a consciência de que ela vem de Deus e não de nós. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado pelo comparecimento e esperamos poder contar com você nas próximas oportunidades. Assim, eu espero. Foi um prazer. E este foi mais uma Mensagem de Luz. Até a próxima semana.